A igreja, há muito tempo não temos essa oportunidade de falar com esse tipo de mensagem que vamos começar hoje. Nós vamos começar uma mensagem chamada biográfica. Uma mensagem que acompanha a vida de uma personagem bíblica. E esse é mais um motivo para nós entendermos, irmãos, que as narrativas do Antigo Testamento, elas não foram criadas, não foram colocadas na palavra para que as tias da EBD tivessem currículo para trabalhar com as criancinhas. Eu me lembro, inclusive, que eu preguei ano passado sobre a narrativa do dilúvio, da Arca de Noé, a qual é muitas vezes usada só para contar história para criança. Eu até comecei a minha mensagem passando um vídeo de criança sobre o dilúvio, para ilustrar isso. A personagem, irmãos, que nós vamos começar, ela vem de uma linhagem muito importante. Essa linhagem, meus irmãos, ela começa em Gênesis capítulo 12 com Abraão. Depois de tratar com a humanidade como um todo, Deus afunila o seu tratamento e ele chama Abraão lá da região da Mesopotâmia, a região que fica ao redor dos rios Tigre e Eufrates, a mais ou menos onde fica hoje o Irã e o Iraque. Chama Abraão de lá, Gênesis capítulo 12. A ele e a sua mulher Sara, antes Abrão e Sarai, agora Abraão e Sara, eles dão um filho em sua velhice de nome Isaque, cujo significado é riso, porque quando ouviu a notícia de que em adiantada idade ainda seria mãe, Sara riu. Isaque, então, meus irmãos, com Rebeca, recebe dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E ali é interessante, meus irmãos, que Esaú é o mais velho. E ele tem por mais velho, sendo mais velho, direito a ser o cabeça daquele clã depois do seu pai. Ser o herdeiro de todas as coisas. Essa era a cultura do mundo antigo. O primogênito, o mais velho, herdava a maior parte dos bens e a hegemonia no clã. Contudo, Deus tinha outros planos. E ao invés de Esaú, o forte caçador, ele escolhe Jacó. Não, Jacó não foi o que continuou a linhagem, porque ele enganou Esaú e tirou a primogenitura dele. Isso foi o jeitinho de Jacó, cujo nome significa usurpador, enganador. Deus já tinha determinado isso. Paulo nos mostra isso em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, quando fala sobre a eleição, doutrina que nós temos falado tanto na nossa igreja, dizendo que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Ele escolheu Jacó e deixou Esaú de lado. Soberanamente ele faz isso. Jacó, então, meus irmãos, tem o seu nome mudado. O nome dele passa a se chamar Israel. E agora Israel tem vários filhos, porque na verdade ele teve 2 mulheres e 2 concubinas. Fico imaginando a casa desse homem. Mas amém. E dessas mulheres nascem 12 homens e uma mulher. 12 filhos e uma filha. E é de um desses filhos que nós vamos falar hoje e nos próximos domingos. José. E o tema da nossa mensagem é o seguinte: o coração do homem e os propósitos soberanos de Deus. O coração do homem e os propósitos soberanos de Deus. Queridos, a história de José, ela é tão importante que ela ocupa uma enorme porção do livro de Gênesis. Ela começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50. 14 capítulos dos 50 fala sobre a história de José, dando a ele um destaque, se for em termos de capítulos, até maior do que o próprio Abraão. Porque, na verdade, meus irmãos, José vai nos trazer preciosas lições sobre um conceito muito difundido hoje, erroneamente, e que nós queremos começar a consertar, se for necessário para você, e consolidar para os outros, que é o conceito de sonhos. Ah, meus irmãos, eu me arrepio com algumas coisas que eu leio na internet.
eu declaro hoje que os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Ou, para piorar, eu declaro que os seus sonhos vão se realizar. Então Deus é colocado numa coleira, com perdão da pesada expressão, onde Ele tem que nos obedecer e fazer aquilo que nós queremos. E o mais interessante é que eu ouvi uma ministração uma vez de um pastor que usava o mesmo texto para reafirmar isso, que nós temos sonhos, e o papel de Deus, de certa forma, é cumprir esses sonhos, é fazê-los realizar. Em outras palavras, você pega na falta de uma lâmpada, você pega a Bíblia, você esfrega, e aí Deus sai. E aí Ele diz para você: amo, você tem 3 desejos. E Deus vai lhe conceder os sonhos, os desejos, as aspirações que você tem para a sua vida. Meus irmãos, o problema é que isso não bate com as Escrituras. Pastor, mas José teve sonhos e os sonhos se cumpriram. Aí é que está a péssima hermenêutica que alguns fazem desse texto. José não realizou os sonhos dele na sua vida. José realizou os sonhos que Deus dava a ele, avisando-o do que ele faria para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que o tema da nossa mensagem é e inclui a soberania de Deus, o coração do homem e os propósitos soberanos de Deus. A pior coisa que você pode fazer com um projeto de vida é ser encontrado na contramão do que Deus planejou para você. Porque você vai ser encontrado lutando com Deus. E geralmente, brincadeira, né? Nós sempre perdemos. Porque é Ele o soberano e sou eu o servo. É Ele que manda e sou eu que obedeço. Então nós vamos, meus irmãos, analisar essa noite o capítulo 37 e o capítulo 39. Depois vamos explicar por que a gente vai pular o 38, para entendermos esta realidade na vida de José. Gênesis capítulo 37 é onde nós começamos a narrativa. E aqui, apesar de já ter tido seu nome modificado por Deus, Jacó ainda é chamado Jacó. No entanto, ele teria o seu nome já modificado para Israel. Em Gênesis 37, meus irmãos, nós lemos o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Antes de nós continuarmos, irmãos, eu quero colocar já o nosso primeiro
ponto e como nós vamos avaliar este primeiro capítulo, 37, da seguinte maneira: conflitos pessoais conflitam com o entendimento dos sonhos de Deus. Conflitos pessoais conflitam com o entendimento dos sonhos de Deus. No caso de José, haviam 3 conflitos que aconteciam. O conflito na postura paterna errada, a postura pessoal, está faltando o L ali, errada, e a postura fraterna errada. No texto, meus irmãos, nós temos, em primeiro lugar, a péssima visão que Israel tinha de um dos seus filhos. Dos 13 filhos, dos 12 homens, ele tratava José de maneira diferente. Mas por que isso, pastor? O texto justifica dizendo que José tinha nascido na sua velhice, mas tem um quezinho a mais. Se você lembra bem da história de Jacó, quando estava lá na casa do seu tio Labão, Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia. E diz a anedota que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. Entenderam? Não? Só para descontrair. E é verdade, ele amava a Raquel. E Lia, ou Leia, em algumas traduções, ele não amava. Labão trapaceou o trapaceador, o nome de Jacó, e, tendo ele pedido Raquel em casamento, na noite de núpcias, no escurinho da tenda de Jacó, quem estava lá? Lia. Provavelmente, meus irmãos, esta confusão se deu porque a noiva naquela época era totalmente coberta. Pensa numa burca, porém muito mais chique, né? Toda adornada, toda perfumada, mas só com os olhos e ainda o véu cobrindo. Ora, a não ser que ela abrisse a boca, como você ia saber quem estava debaixo de tanto pano? E quando chegou à noite, ele percebeu que havia sido trapaceado. Então, meus irmãos, tendo comprometido-se a trabalhar 7 anos por Lia, mas não era, ele comprometeu-se também por Raquel e trabalhou 14 anos pelas suas esposas. Bem, Raquel era estéril. Interessante, né? Sara era estéril, mulher de Abraão. Rebeca era estéril, mulher de Isaac. Agora, Raquel, a mulher amada de Jacó, também é estéril. Um modus operandi de Deus aí na história dos patriarcas, mostrando a sua mão poderosa e soberana. Então, meus irmãos, Raquel, depois de longa data, ela finalmente engravida. Nessa história, Lia já tinha tido vários filhos. A serva dela já tinha tido vários filhos. A serva de Raquel já tinha tido vários filhos. E agora, finalmente, Deus se lembra de Raquel. Está aí a razão, meus irmãos, porque José era visto com olhos especiais. Mas é claro, meus irmãos, tomando uma carona aqui para tratar isso no nível das nossas famílias, não há, de maneira nenhuma, como se justificar como algo salutar dentro das nossas casas que um pai ou uma mãe tenha preferência sobre qualquer um dos seus filhos. Até porque, meu querido, filhos, como já me ensinaram muitos anos atrás, quando os meus eram muito pequenos, é como os dedos da mão, né? Cada um é diferente do outro. E cada um tem as suas virtudes, cada um tem os seus defeitos. E ao pai sábio cabe olhar a vida de cada filho e investir em cada um. E nisso, Jacó ou Israel estava falhando muito. Então, meus irmãos, o primeiro problema que causava conflito nesta família era a postura paterna, que era desequilibrada, que mostrava favoritismo de um filho em relação aos demais. A segunda postura errada era a própria postura de José. Eu já vi uma vez um pregador dizer que José, ao lado de Daniel, é um homem no qual não se tem nada de errado na sua história. Eu respeitosamente discordo. Um jovem de 17 anos que sai para os seus irmãos mais velhos, bem mais velhos, certo? Alguns deles já casados com filhos, e vira para eles para dizer, eu tive um sonho. Ele está contando vantagem. Ele está claramente colocando-se de uma maneira privilegiada em relação aos seus outros irmãos, em especial dada a natureza do sonho. Uma natureza que colocava ele em destaque e os seus irmãos numa posição de humilhação. Para pensar.
Você que não é filho único, tem 1, 2, 3, 4 irmãos. Aí chega lá o seu irmão, tive um sonho. Já pensou? Kaique chega lá, seus 4 irmãos, tive um sonho. No meu sonho, eu via vocês 4 ajoelhados na minha frente. Legal meu sonho. Vocês acham, meus irmãos, que ele contou, e eu vi um pregador dizendo, porque ele era um homem muito espiritual, cheio dos sonhos de Deus. Ele era um adolescente metido, cheio de si, porque ele era o preferido do papai, e mimado. Ele tinha conflitos pessoais, porque é difícil uma criança ou um adolescente lidar com preferência. É difícil para ele ou para ela lidar com mais privilégios do que responsabilidades. O texto diz que os seus irmãos ficavam no campo, trabalhando no sol, no frio, cuidando dos rebanhos. Aonde estava Zezinho? Lá com o papai, aprendendo, sendo instruído, com preferência diante de seus irmãos. Então, meus irmãos, José não lidou bem com isso. E, em último lugar, postura fraterna errada. Fraterna, se você não sabe, é obviamente o adjetivo para irmão ou irmandade. Então, meus irmãos, a postura dos irmãos dele era a pior possível. Diante da postura de José, o texto diz que os seus irmãos o odiavam. Uma palavra muito forte para você ter num relacionamento fraternal, num relacionamento entre irmãos. Os irmãos tinham um sentimento de ódio para com José. Por quê? Porque eles não conseguiam entender a postura do seu pai, não conseguiam aceitar a maneira como José se colocava para com seus irmãos, e aí a resposta deles era uma resposta negativa. Para começar, todos eles eram filhos das outras mulheres de Israel, e José era filho da mulher amada. Isso refletia na dinâmica familiar. Meus irmãos, mas quando nós falamos sobre os sonhos de Deus na nossa vida, no caso de José, isso tudo foi determinante. Mas no seu caso, talvez não. Talvez não sejam as questões familiares, talvez não sejam as questões sociais ou financeiras, mas todos nós temos conflitos que tiram de equilíbrio aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Nós não podemos olhar para o nosso futuro e esboçarmos o nosso futuro baseados apenas naquilo que o nosso coração quer. Nós não podemos, inclusive, fazer isso com a vida dos nossos filhos. Há muitos pais que já têm o futuro dos seus filhos completamente planejado. Aí eu pergunto, sendo este pai cristão, será que ele já parou para perguntar se o que ele tem sonhado é a mesma coisa que Deus tem sonhado para os seus filhos? E hoje de manhã eu mencionava, meus irmãos, no nosso EBD, o que eu já venho falando para os jovens há muito tempo, toda vez que me convidam para pregar para jovens e adolescentes, e a gente fala sobre futuro, ou a gente fala sobre a questão de namoro. O mais importante na sua vida é você descobrir o que Deus tem sonhado para você. Caso contrário, você vai se ver se amarrando, mudando o perfil do Facebook por causa de uma pessoa que tem um propósito completamente distinto daquilo que Deus planejou para a sua vida. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que quando nós estamos sozinhos, nós vamos mais rápido. Mas quando nós estamos acompanhados, nós vamos mais longe. O passo diminui. Mas 2, o cordão de 3 dobras, é mais forte juntos do que um só. O cordão de 3 dobras é mais forte porque agora os meus adjetivos positivos somam aos adjetivos positivos da outra pessoa. E em aquilo que eu sou um adjetivo negativo, eu posso ser ajudado pela outra pessoa e vice-versa. Ora, essa dinâmica do casamento, em muitos casamentos não existem, porque casaram por razões erradas. E casaram sem saber qual era o propósito que Deus tinha para a sua vida. Isso é interessante, meus irmãos, porque alguns anos atrás eu ouvi o testemunho de um casal que se converteu já na casa dos 30 anos. E tendo se convertido nessa idade, eles já eram casados, já tinham filhos, já tinham suas profissões, e ouvindo uma mensagem semelhante a essa sobre o que Deus tem para a sua vida.
eles retiraram-se durante um tempo para orar. E fizeram um retiro particular de oração. E depois deram testemunho dentro da sua igreja, dizendo assim: Deus nos mostrou o quê? Nos últimos 4 anos, desde a nossa conversão, Ele nos deu um tempo para crescimento, para amadurecimento, para conhecer mais a palavra, mas Ele nos mostrou que Ele tem um alvo para a nossa vida. Ele não nos salvou simplesmente para que a gente fosse para o céu, mas Ele tem um propósito, Ele tem nos mostrado aquilo que Ele tem determinado para nós. Você vê, isto é verdade se você encontra o Senhor com 30 anos, ou com 4, 5, ou 6, ou 10, não importa. Deus tem, querido, um sonho, um propósito para a sua vida que é muito maior do que aquele que você tem. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós vemos, meus irmãos, estas frases na internet, no aniversário de alguém, qual é o problema com esta frase? A frase que diz que você realize os seus sonhos na sua vida, o sujeito oculto, sabe quem é? Deus. Não, pastor, não tem sujeito oculto não. Tem. Ele não está presente no desejo que você fez para essa pessoa. Que você realize seus sonhos na sua vida. O sujeito da frase é você, mas o sujeito oculto e faltoso é Deus. E se os sonhos daquela pessoa estiverem contrários aos sonhos que Deus tem para ele ou para ela? Uma das nossas maiores missionárias que já tivemos na nossa junta de missões, a Ana Alzira, eu vivo errando um pouquinho o nome dela, mas eu acredito que é isso mesmo. Quando ela contou seu testemunho, meus irmãos, ela disse que quando ela foi chamada para missões, ela estava noiva. Provavelmente com muita coisa já preparada e já colocada, planejada para o seu casamento. E aí veio o chamado para missões. O único obstáculo para o seu chamado para missões era o seu noivo. Que apesar de ser crente, apesar de provavelmente eu não o conheço, ser um homem sério com as coisas de Deus, não tinha chamado missionário. O chamado dele era ficar onde ele estava, servir a Deus onde ele estava. O que a Nozeira fez? Ela terminou o noivado, preparou-se e foi uma das maiores missionárias que Angola já viu durante as décadas de 80 e 90. Impactou Angola no meio da guerra civil que aquele país passou durante anos e anos e anos. Você vê, querido, o sonho que provavelmente ela ficou muito tempo olhando revistas de noiva, escolhendo porcelana, escolhendo móveis. O sonho que ela tinha para a sua vida era diferente do sonho que Deus tinha para a vida dela. E eu não quero dizer isso para dizer que Deus não quer que você case de maneira nenhuma. Deus não quer que você case com a pessoa que não vai ajudar você naquilo que Ele planejou para a sua vida. Deus não quer que você faça o curso ou a faculdade ou embique na profissão que está fora do sonho que Ele tem para a sua vida. De vez em quando, meus irmãos, porque os jovens veem meu computador ligado o tempo todo lá, né? Aí está tudo conectado. É Skype, é Messenger, é Facebook, o que tiver está conectado lá em casa. Às vezes, quando eu chego em casa, parece uma árvore de Natal piscando. De vez em quando algum jovem me pergunta: pastor, eu tenho pensado em fazer tal e tal coisa, o que o senhor acha? Eu digo: eu acho bom. Ah, que bom. Eu falei: peraí. É como se ele precisasse do endosso pastoral, sabe? Aí eu falei: peraí, eu acho bom, mas deixa eu terminar, deixa eu molhar o bico. É o que Deus quer para a sua vida? Não, mas é por isso que eu estou perguntando para o Senhor. Eu falei: meu amigo, por acaso eu sou urim, tumim? Por acaso eu sou vidente? Agora virei cartomante. Deixa eu pegar a minha bola de cristal, peraí. Não tem não, só tem água. Teve gente que acho que ficou pensando: será que ele trouxe verdadeiramente uma bola de cristal? Irmãos, às vezes eu sou criativo, mas nem tanto. E aí eu disse para esse jovem, falei: cara, é muito mais complicado do que isso. Você vai ter que orar, você vai ter que ir para a palavra, você vai ter que ouvir os seus pais. Eles são autoridade na sua vida, ouvir o seu pastor. Vai ter que dobrar o seu joelho e esperar que Deus revele qual é o sonho que Ele tem para a sua vida. Caso contrário,
você pode acabar num caminho que não era aquele que ele esperava. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu vi mensagens como esta, quando eu estava do lado daí, sentado no auditório em uma conferência, em um congresso, no seminário, e a cabeça girava. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ainda era solteiro, tinha um pinto para dar água, mas também não tinha de cair morto. O que eu faço da minha vida? E a gente orava, e a gente buscava. Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus vai abrindo o leque à medida que nós vamos dependendo. E à medida que nós não vamos colocando a nossa perspectiva, que este foi o real problema de José. José colocou o conflito dele, inclusive, porque ele poderia ter o conflito do problema com o pai, o conflito do problema com os irmãos, mas ele poderia ficar inatingível. Sabe por quê? Porque existe uma pessoa que fez exatamente isso, Jesus de Nazaré. Ele tinha problemas em sua casa também, os seus irmãos ficavam, bem, se você é tudo isso que você diz, bora lá, faz logo o negócio aí, se revela. Ele foi pressionado pelos irmãos, ele foi pressionado pela sua mãe, Bodas de Caná, para que revelasse o seu poder, sua autoridade. Deu uma resposta respeitosa, porém colocou-a no seu lugar. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Na cultura da época isso aí não era parece malcriação, mas não foi. Ele apenas disse, não é chegada a minha hora. E Jesus passou toda a sua vida, 30 e tantos anos, inatingível pelos conflitos ao seu redor e, obviamente, cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Então, meus irmãos, conflitos pessoais conflitam com o entendimento dos sonhos de Deus na nossa vida. Você precisa começar a resolver as questões que estão pendentes, para que Deus comece a falar, ou se Ele já falou, Ele possa realizar aquilo que Ele planejou para mim e para você. Por quê? Não tendo resolvido, olha o que acontece com o restante do texto. Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos, e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho.
Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Meus irmãos, eu não acredito que vai ser algo tão drástico na vida de cada um de nós. Mas você já viu aonde as nossas decisões erradas podem levar? Elas vão escalonando, né? Vão crescendo e crescendo. Elas vão piorando. Um pai que tratava seu filho com preferência, irmãos que o odiavam, isso tudo acabou como? Praticamente um assassinato. Para Jacó foi. Não sabia que tinha sido seus irmãos, seus próprios filhos, irmão José, mas para ele, seu filho estava morto. Vamos rebobinar a fita? Vamos supor que José, a personagem central da nossa narrativa, tivesse agido de forma diferente. Em primeiro lugar, para contrabalancear o privilégio de seu pai, ele fosse mais amigo dos seus irmãos. Para compensar a atitude a qual ele também poderia dizer: meu pai, não faça assim. Ele poderia ter virado para os seus irmãos e ser amigo, ser parceiro deles. Dizer: meu pai, eu quero ir para o campo junto com os meus irmãos. Eu quero mudar essa dinâmica do que está acontecendo na minha casa. E José poderia simplesmente ter ficado para si dos sonhos, a respeito dos sonhos que Deus lhe deu. Poderia não ter falado nada. Teve o sonho, guardava no seu coração. Buscava a Deus e poderia dizer: Senhor, se são sonhos vindos de Ti, que o Senhor possa realizar no seu tempo. Com o resultado disso, meus irmãos, nós vamos ver nas próximas semanas, José é vendido para o Egito. Seu pai está enlutado por um filho que na verdade não morreu. E como parte do que vai acontecer na história, José foi privado da companhia de sua mãe, a qual morreu, ou morreria dali a algum tempo, dando à luz ao seu filho, seu último filho, a Benjamim. Tudo porque alguém resolveu, tendo recebido de Deus determinados sonhos, agir precipitadamente nesses sonhos. Antes de nós passarmos para o próximo capítulo, será que isso não acontece na sua vida, querido? Uma oportunidade que se aparece e você já pula nela. Uma porta que se abre e você não se incomoda de discernir se a mão que está abrindo a maçaneta tem um furo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem toda porta que se abre tem uma mão perfurada na maçaneta. O diabo também abre portas. Quando ele quer lhe confundir, quando ele quer lhe enganar, ele coloca pessoas na sua vida, porque o que ele mais deseja é que você esteja o mais longe possível daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Eu acredito que nessa altura do campeonato, Satanás está muito contente. Estou começando a destruir o plano de Deus, o sonho de Deus. Só que não. No versículo 38, no capítulo 38, irmãos, que nós vamos pular, nós encontramos a história de Judá. Um dos irmãos de José tem uma nora chamada Tamar. Eu vou contar porque o capítulo é longo, nós não temos tempo. E essa nora se vê viúva. E era costumeiro que o irmão, o cunhado, assumisse a viúva para dar descendência ao seu irmão. Entende? Simples assim, como você entendeu mesmo. Se a minha esposa ficasse viúva, sem filhos, era a obrigação do meu irmão tomá-la como esposa para que a minha descendência não morresse comigo. Então o filho que meu irmão tivesse com a minha esposa era na verdade meu, levaria o meu nome. Esse era o costume. Bem, os irmãos do falecido se negam a fazer isso, inclusive usam de meios para que isso não aconteça, e Deus vai eliminando um por um, até que sobra um que é pequeno, que é criança ainda, ou pré-adolescente, adolescente.
Então Judá vira para Tamar e diz: fica na casa do teu pai, até que o meu filho, esse último, agora, seja de idade, para que ele possa cumprir com a sua obrigação. Acontece que ele chega à idade, Tamar sabe disso, que ele não é lhe dado por esposo, ou ela não é dado a ele como esposa, e aí ela trama enganar Judá, e ela se veste como prostituta. Judá procura, achando que ela é uma prostituta, e ela engravida do seu próprio sogro. Parece novela da Globo, né? Nessa trama toda, meus irmãos, alguém conta para Judá: Tamar se prostituiu. E aí ele diz, todo cheio da sua justiça, que isso não pode acontecer e tal. O problema é que Tamar tinha ficado com alguns objetos de Judá, e quando ela é confrontada, diz: o homem com quem me deitei é dono dessas coisas. E Judá diz: ela é justa, eu não. Meu irmão, o que isso tem a ver com a nossa história de José? Muito. Vamos para o capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você já entendeu o porquê do capítulo 38 de Gênesis? Deus, em sua imensa sabedoria, meus irmãos, compara o comportamento de Judá com o comportamento de José. Judá procura uma prostituta que em nenhuma cultura é algo admirável, pelo menos não uma cultura temente a Deus. Enquanto que José, estando com completa condição, meios, motivos, tudo possível para cometer um crime, ele vira-se para esta mulher, a qual nunca entregaria José, porque ela mesma iria pagar. Vira para ela e diz o quê? Como cometeria algo tão perverso e pecaria contra Deus? José, meus irmãos, está passando pelo tratamento de Deus. E o capítulo 39 nos traz a seguinte lição: conflitos pessoais são instrumentos para a realização dos sonhos de Deus. Conflitos pessoais são instrumentos para a realização dos sonhos de Deus. Como eu falei esta semana, meus irmãos, é mais provável que a prosperidade desvie um servo de Deus do que a adversidade. É mais provável que a abundância de bens, dinheiro, facilidade, traga mornidão à sua vida espiritual do que a falta de dinheiro, a luta e a dificuldade. Essa frase, meus irmãos, é de John Piper e ela realmente é a expressão da verdade. Eu não me lembro de alguém que tenha dito: eu desviei dos caminhos do Senhor por causa de sofrimento. Deve ter, mas é raro. Não obstante, os exemplos de pessoas que deram as costas ao Senhor, à igreja, ao caminho do Senhor,
por causa das facilidades, dos prazeres do mundo, do dinheiro e etc. A lista é longa. E José estava agora, meus irmãos, passando pelo cadinho de Deus, passando pela fornalha de Deus, e a fornalha primeiro procurava realizar em José um preparo para que agora ele pudesse ver realizados os sonhos que ele havia tido aos 17 anos na casa do seu pai. Perceba, meu querido, José estava verde. Ele não estava preparado para experimentar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Se nada do que está acontecendo acontecesse, quando José chegasse aonde Deus tinha planejado para ele, aquilo subiria para a sua cabeça. Ele não estava preparado. Sabe por que eu estou dizendo isso? É para trazer a mim e a você entendimento do porquê que Deus faz na sua vida aquilo que Ele faz. José agora está longe da sua família e Deus vai trazer 3 coisas para ele. Em primeiro lugar, a bênção de Deus promove o propósito de Deus. Deus abençoa José levando para a casa de um homem que vê nele a bênção de Deus. E Deus faz isso porque Ele tem um propósito na vida de José e Ele espera que José tenha destaque ali no Egito. E meus irmãos, isso não vai acontecer apenas na casa de Potifar. Em tudo que José vai fazer de agora em diante até o último capítulo de Gênesis, a mão do Senhor o está abençoando. Perceba, meus irmãos, atenção, bênção não tem o propósito de mimar você. Ouça muito bem isso, irmão. A bênção de Deus não é Deus mimando você. A bênção de Deus é Deus cumprindo o propósito dEle na sua vida. Você entende a diferença? Porque quando a visão antropocêntrica diz que Deus me abençoa porque Ele me ama, porque Ele é apaixonado por mim, tudo isso é verdade. Mas quando concentra em Deus agradando o homem, a glória é do homem. Mas quando, meus irmãos, nós falamos que Deus nos abençoa para que o propósito dEle, aquele que Ele vem sonhando para você, se realize na sua vida, a glória é dEle, porque nós devolvemos a Deus a sua soberania. E querido, isso é muito sério, porque quando eu vejo a bênção de Deus na minha vida, o que quer que seja, como parte daquilo que Ele quer realizar na minha vida, isso me leva para os joelhos de humilhação, dizendo: Deus, não sou o merecedor, mas ainda assim o Senhor me abençoa. E a bênção não corre o risco de tomar o lugar do abençoador, que é o que muitas vezes acontece quando Deus abençoa alguém que não tem maturidade para receber aquela bênção. Meus irmãos, a nossa igreja, a nossa caminhada só nesta igreja já vai para 10 anos. Passando, claro, de 10 anos. E aqueles mais antigos, especialmente aqueles mais próximos, sabe quantas vezes nós lamentamos quando nós percebemos que bênção na vida de determinadas pessoas se tornou maldição. E muitas vezes eu cheguei a perguntar: Deus, por que então o Senhor abençoa? E o que Deus me mostrou, meus irmãos, eu abençoo para revelar o coração da pessoa. E isso é muito sério, meus irmãos. Deus abençoa mesmo quando você está verdinho, 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 para revelar a você em primeiro lugar o seu próprio coração. Martinho Lutero falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Já pensou? Eu quero que você pense, meus irmãos, literalmente em uma fábrica, em uma linha de produção, onde sai um monte de coisinhas, de pecinhas ou etc, iguais, um atrás do outro na esteira, sendo jogada, levada até o lugar de estoque. Ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E as nossas bênçãos, aquilo que Deus nos coloca, corre um sério risco de se tornar um ídolo na nossa vida. Inclusive filhos. Inclusive filhos. Você sabe, meus irmãos, por que Abraão pediu Isaac? Deus pediu Isaac a Abraão? Porque Deus queria provar para Abraão que ele era o primeiro e não havia nem segundo e terceiro lugar no coração de Abraão.
ele vira para Abraão e diz: toma, Isaque, o teu filho, vírgula, o teu único filho, vírgula, e oferece a mim em sacrifício. Não é como se ele virasse para Jacó e falasse assim: pega Rubem, Judá, esses aí que você gosta menos. Abraão tinha apenas um, e esse Deus pediu dele. Porque o texto nem considera Ismael na história, o filho da escrava. Isaque era o filho da promessa. A bênção de Deus promove o propósito de Deus. A vida de José, na casa de Potifar, também nos ensina, meus irmãos, que o teste de Deus revela-se a preparo para o propósito de Deus. Está vendo por que Deus lhe testa? Deus sabia que a mulher de Potifar era um anteprojeto, um protótipo de Jezabel? Sabia. Sabia que ela era exatamente, ela seria um clichê, uma ilustração da mulher de Provérbios? Deus sabia. Então por que ele manda José para lá? Por que ele coloca José naquela circunstância, meu irmão? Porque ele estava testando José para ver, para revelar se há preparo para o propósito que Deus tinha para a sua vida. Disse que um pastor encontrou-se com um velho pastor e disse para ele que estava insatisfeito porque ele, diante de tantos colegas, era o que tinha mais preparo, era o melhor de sua turma, e aquele pastor mais idoso era o responsável por apontar para onde cada pastor ia em cada igreja naquela região. Sistema de igreja diferente do nosso. E ele reclamou com o seu líder, dizendo assim: o senhor escolheu certo, o senhor me deu a menor paróquia de todos os condados. O senhor recebeu o meu histórico, o senhor conversou com os meus professores. E aí aquele velho pastor virou para aquele novato e disse para ele: quando você chegar na eternidade, agradeça a Deus que Ele lhe colocou numa paróquia, numa igreja exatamente deste tamanho. Porque é para esta que você está preparado. Um coração que não tinha preparo para uma grande igreja, que se achava mais do que aquilo que era, que se achava mais capaz do que aquilo que lhe foi colocado, sem nem sequer ter conhecido o tamanho do desafio daquela pequena igreja a qual lhe tinha sido atribuído. E você, meu irmão? Como você tem lidado com os testes de Deus? Você tem lidado bem? Você tem crescido? Sim, porque os testes de Deus, eles têm uma mania de se repetir quando nós não aprendemos. Eles acontecem de novo, e de novo, e de novo, até que aprendamos aquilo que Ele deseja nos ensinar. O senhor tem certeza disso? Porque eu já virei, meus irmãos, um teste de Deus e disse: Senhor, isso que eu já fiz. Deus jurou para mim e disse: se você tivesse passado na primeira vez, você não estaria fazendo de novo. Está de recuperação. Vai ter que passar de novo pela prova. Terceira coisa na vida de José, meus irmãos, no capítulo 39 é o seguinte: a aprovação de Deus amadurece para o propósito de Deus. Porque não acabou, não. Olha como é que continua o texto, meus irmãos. Assim, versículo 10, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa.
Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Meus irmãos, José olhava para o seu emprego, entre aspas, na casa de Potifar. Não está parecendo com o sonho de Deus, não. Depois, para piorar a situação, ele olhava para o seu estágio numa prisão egípcia. Não está parecendo com o sonho de Deus na minha vida, não. No entanto, Deus estava amadurecendo José para o sonho que ele tinha para ele. Deus estava preparando o caráter, a índole, a sabedoria, as escolhas de José para aquilo que ele tinha preparado para ele. Sabe, meu irmão, eu não sei o que Deus tem para a sua vida. É interessante como muitas vezes Deus pega uma pessoa que humanamente alguns diriam, será? E leva para fazer coisas que humanamente nós dizemos, ó. Por outro lado, muitas vezes Deus pega alguém que todos diziam, este vai ser tal e tal coisa, e usa em lugares obscuros, escondidos, e dá um nome que nunca ninguém vai conhecer. Mas sabe o que é bom? Quando conhecido ou desconhecido, ele ou ela estão cumprindo aquilo que Deus planejou para as suas vidas. Não há pior lugar para você estar do que fora do centro da vontade de Deus. Em contrapartida, não há lugar melhor para se estar do que o centro da vontade de Deus. Onde você está? José estava numa prisão egípcia e ainda assim estava no centro da vontade de Deus. Da próxima vez que você reclamar, não gostar daquilo que Deus está fazendo com a sua vida, quem sabe você pode pensar assim, Deus está me amadurecendo para realizar o sonho dele na minha vida. Deus está me amadurecendo para realizar o seu propósito na minha vida. Feche seus olhos comigo. Deus querido, é o nosso desejo nesta noite que nós não deixemos passar as lutas, as dificuldades, sem aproveitar delas o ensinamento que o Senhor tem para nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, porque a nossa tendência é não gostar da dificuldade da luta. A nossa tendência humana, meu Deus, é espernear diante da dificuldade. É reclamar e murmurar na casa de Potifar e muito mais numa prisão egípcia. Mas Deus, se desejamos viver vidas para a Tua glória, o lugar onde nós precisamos estar é o centro da Tua vontade, não importa onde ela seja. Eu quero pedir, meus irmãos, pelos meus irmãos que vêm passando por conflitos que têm impedido de que ele ou ela possam discernir qual é o teu sonho, o teu propósito para a sua vida. E que ele ou ela possam aprender a dizer não para os sonhos que a nossa sociedade tem vendido dioturnamente, na mídia, na propaganda, enfim. Que nós possamos aprender que mais sem Deus é nada.
E mesmo nada sem Deus, quando Ele diz haja, Ele cria. Ele escolhe trazer à realidade as coisas que não existem, mesmo na vida nossa, quando nós dependemos dEle. Realiza isso em nossa igreja, Deus. Realiza isso em nossas vidas. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Amém.